Olá, olá, olá! Então hoje eu tô aqui para falar deste livro aqui, Os Conquistadores, do Roger Crowley, como Portugal forjou o primeiro império global. Este livro eu li com o clube do livro do canal Estranha História. Então é bem legal, esse clube do livro me faz descobrir novos livros de história, etc. Então, o que vai contar esse livro? Esse livro vai contar um pouco das expedições, uh, as expedições marítimas feitas por Portugal ali a partir do final do século XV. Vai começar ali com a expedição do Diogo Cão, se eu não me engano, que começou a tentar passar ali pela África com diferentes objetivos, mas principalmente para estabelecer. Portugal começou a fazer essas rotas passando pela África para tentar estabelecer uma rota comercial com as Índias, com a parte oriental do mundo, né? E também com outro objetivo, que era encontrar que eu achei, nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é o Preste João, que seria um religioso, um padre, estabelecido no coração da África e que ajudaria os portugueses a eliminar a religião muçulmana do mundo, né? Porque esse era um outro objetivo dele com as expedições, era exterminar os muçulmanos e impor a religião cristã. Então, tem partes aqui de algumas expedições que eles também vão navegar pelos rios na África para tentar também achar esse Preste João na esperança de encontrá-lo e pedir sua ajuda nessa caçada contra os muçulmanos. Porque, segundo a lenda, uma lenda medieval, esse Preste João seria um monarca muito, muito, muito rico. Eu achei muito engraçada essa lenda, porque eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu fico pensando, os caras lá lançando uma expedição marítima, caravela e tal, cheia de homens, tá vestindo pra encontrar um mito, assim, sabe? Mas enfim, e daí o Roger Crowley vai começar a falar disso. Inclusive faz até parte de uma trilogia, eu acho, esse livro. Uma trilogia que vai contar também outros períodos aqui dessas navegações portuguesas. Então ele vai começar aí, como eu falei, quando os portugueses estavam ainda no início aí do estabelecimento dessas rotas, o que passa é que dão a volta ali na África. Inclusive tem aqui o mapa, com o mapa fica mais fácil. Ele começa desde do estabelecimento aqui, porque daí nas primeiras expedições aqui, Portugal ele não vai conseguir atravessar aqui o continente africano. E daí, inclusive, aqui no mapa não diz aqui, mas inclusive no meio aqui do caminho aqui da expedição aqui, quando ele vai querer atravessar, tem até hoje monumentos de locais em que algumas navegações falharam, sabe? Então, nesse ponto eu achei até muito interessante. Por exemplo, ainda tem num rio, não lembro aonde, monumentos, pilares, assim, ó, até hoje, no meio do caminho, que é até onde a expedição conseguiu ir. Né? Então, daí ele vai mostrar todo esse caminho. No início do livro, eu gostei bastante de ver essa parte, né? Dessa parte de expedição, que eles estavam descobrindo o caminho, tudo que tempo que eles levaram, porque querendo ou não, é uma navegação no vazio. Você não sabe se você vai encontrar terra, você não sabe que terra você vai encontrar. São apostas que você faz, né? Então, é interessante de ler essa parte. Inclusive, depois de ter lido, que eu apresentei aqui no canal, o livro do Fernão de Magalhães. Enfim,
Então é interessante de ler esse livro. Daí no início ele vai realmente focar nessa parte de navegação. Daí uma vez essa rota aqui estabelecida, que ele consegue aqui o contato com as Índias, né? O que ele chama de Índias aqui são entrepostos aqui comerciais que eles estabelecem alguns comércios meio que fixos aqui, que é Goa, Calicut, algumas partes ali das ilhas, das ilhas da Malásia ali, tudo isso são as Índias, né? Então daí ele vai ter a rota comercial estabelecida, daí o livro vai focar também para contar mais em detalhe de como que foi o estabelecimento de Portugal nessas cidades para o comércio. Inclusive vai contar também da primeira vez que os portugueses descobriram o Brasil, né? Que eles, inclusive, eles deram para evitar os ventos. O que aconteceu? Não é uma parte muito importante do livro, ou não tem muitos detalhes sobre essa parte, mas ele explica o que aconteceu. Aqueles, para evitar vento, para evitar intemperia, se eu não me engano, o que acontece é que o navio aqui, ele dá uma volta enorme aqui, ó, enorme aqui do continente africano. E daí o que aconteceu? Na expedição que descobriu, entre aspas, o Brasil, ele deu uma volta tão grande que ele acabou vendo terra aqui, o Brasil. E daí nem deram bola, porque acharam que era só um conjunto de ilhas. Acharam que eram ilhas, daí só ficaram pouco tempo aqui no Brasil e continuaram a expedição para lá. Então é por isso, inclusive, que até... nossa, esse ano eu li muito livro com referência disso, né? Inclusive é por isso, eles ficaram muitos anos sem nem dar atenção pro Brasil, achando que eram algumas ilhas só meio que perdidas no meio do nada. E daí até ficou muitos anos meio que abandonado. Então, por isso que quando o Brasil estava meio abandonado pelos portugueses nessa época, acho que o outro livro que eu li lá, Os Pescadores da Islândia, eu acho. Quando eu fiz a review desse livro, eu falei que tinha os franceses, os bretões mais especificamente, que também chegaram no Brasil na mesma época e estavam pedindo recursos financeiros para a coroa francesa financiar a colonização do Brasil, né? Porque tava meio que uma terra sem dono ali, entre aspas, né? Mas enfim, não é nada o foco desse livro. O foco desse livro realmente foi o estabelecimento das rotas comerciais para as Índias, né? Para as chamadas Índias na época. E como que foi estabelecida essa rota comercial, como que foi o primeiro contato dos portugueses com as pessoas que já estavam lá. Porque o que acontece que eu aprendi neste livro? Portugal era uma naçãozinha na Europa, não era muito rica, não era muito famosa e tinha inclusive meio que uma fama assim na Europa, sabe? Então, realmente se lançar nesse comércio marítimo foi a aposta de Portugal e foi o que na época trouxe brilho para esse país, né? Enfim, e daí não só Portugal não era, antes das navegações marítimas, não era, assim, o país da Europa, como também tudo não se passava na Europa, tudo se passava nas Índias, no Oriente. No Oriente já tinham comércios estabelecidos, já tinham trocas comerciais, inclusive imagino que isso tenha começado agora fazendo um outro easter egg com outro livro que eu já apresentei aqui no canal. Inclusive, acho que isso tenha começado com a Rota da Seda, né? Com os mongóis também. Mas tudo se passava no Oriente. As coisas não se passavam na Europa. Por isso que tinha toda essa guerra na Europa para ir fazer comércio no Oriente. Porque tudo já estava estabelecido lá. Então, os portugueses eles vão estabelecer essas rotas comerciais. E o que vai se passar? Eles vão chegar lá e eles vão ver muitas pessoas diferentes. Vão ver hindus fazendo comércio com muçulmanos, porque já estavam estabelecidos lá. E daí eles vão tentar entrar no meio desse comércio, assim. Eles vão tentar, quando são chefes hindus e tal, eles vão tentar criar um diálogo, né? Vão oferecer presentes. Inclusive, Portugal era tão não estimado ainda na época que começou essas navegações marítimas, que os presentes, eu não lembro qual capitão
Mas é engraçado, quando ele vai oferecer os presentes pro chefe local, a pessoa olha aquilo e dá risada. Falou, mas tá brincando com a minha cara que eu vou aceitar isso aqui. Eram coisas tão pobrinhas comparado com o que tinha no Oriente naquela época, que parecia até uma piada, assim, o que eles estavam oferecendo de presente. Então, Portugal chega ali, modesto, pequenininho, e se estabelece ali, completamente nesses entrepostos comerciais, nessas cidades comerciais. Só que tem alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, que eu achei muito engraçado, porque um dos objetivos realmente era exterminar os muçulmanos. Então eles chegaram lá, eles viram hindus que eles não sabiam nem que existia o hinduísmo, e daí eles não falavam o mesmo idioma. Então os hindus às vezes falavam Krishna, e os portugueses falam Cristo. Nós também, Cristo, Krishna, Cristo. Sabe? Então, por muito tempo, durante as relações comerciais, eles achavam que o hinduísmo era uma forma de cristianismo mais local, mais regionalizada. Então eu achei muito engraçado. Até que eles ficaram mais nervosos quando viram que não eram cristãos. Mas eu achei muito engraçado, assim, essa falta de interpretação. Que daí, inclusive, mesmo nos textos da época, parece que o autor, o escrivão da época, lá de 1500, por aí, ele até o fim não sabia que era hinduísmo, né? Foi aqui o autor Roger Crowley que nos explica essa confusão aí. Então eu achei bem engraçado isso. E outra coisa que me chamou a atenção foi realmente essa dimensão religiosa. Eu acho que às vezes quando a gente olha a causa... A razão principal de todas essas expedições, claro, era a rota comercial, que no fim acabou trazendo muitas riquezas e tal para Portugal. E daí que Portugal começou a ter mais prestígio. Mas essa dimensão religiosa, realmente eles queriam exterminar muçulmanos, assim. E quando eu falo isso, por exemplo, eles chegaram, eu acho que um fato que me marcou bastante no livro foi que ele não poupou palavras. Então, assim, os portugueses, eles chegaram, eles viam os muçulmanos, eles não queriam, às vezes, nem diálogo. Tiveram, óbvio, algumas vezes que tentaram negociar e tal, mas eles não têm, eles queriam exterminar os muçulmanos, eles, enfim. Daí, por exemplo, tem até uma parte que é bem mais, que é até meio pesada ali. Eu acho que ele pediu pra, se não me engano, eles tinham cruzado um navio que estavam com muçulmanos. Nem sei aqui mais qual parte que é. Eles cruzaram o navio que tava com muçulmanos, eles pediram pro navio dar tudo, daí o navio de primeira, assim, recusaram, deram risada, e daí depois eles começaram a atacar o navio, e daí o navio falou, não, a gente te dá e tal, e o navio tava cheio de homens, mulheres, crianças, assim, era um navio, tipo, não era um navio, assim, de piratas ou guerreiros. E Portugal falou, não, agora não tem mais diálogo. Eles queimaram vivas todas as pessoas no navio. Criança, mulher, não interessa. Eles queimaram tudo vivo, sabe? Então, assim, uma parte, assim, que me marcou do livro foi que o autor, ele não mediu palavras ao mostrar que realmente Portugal, para se estabelecer nessas partes, em Goa, nessas partes da Índia, nessas partes da Malásia, por aí, Portugal, ele foi particularmente brutal, violento. Então eu acho que uma coisa que ajudou muito a se estabelecer nessas cidades foi que as pessoas lá, elas não estavam habituadas. Elas faziam negociação entre elas, não importa a religião, não importa a língua, eles faziam primeiro uma negociação antes de partir para a brutalidade. Portugal não, chegou com os canhão, chegava tudo e destruía a cidade inteira. Então eu acho que foi esse o verdadeiro, claro que eram bons navegantes, mas o verdadeiro diferencial que ajudou, entre aspas, nessa conquista, esse estabelecimento dessa rota comercial, foi a violência, sabe?
Enfim, daí pra mim, agora vamos... E daí tem também essa figura aí do padre, do Preste João aí, que no fim eles acabam encontrando o Preste João. Não quero dar spoilers, vai que alguém lê, né? Mas eles acabaram encontrando o Preste João ali no meio do caminho, mas é engraçado. Tem algumas partes engraçadas aqui, que é um tom engraçado que o autor mesmo dá no livro, né? Daí eu li em inglês, então às vezes tem algumas partes que pra mim foi um pouco mais difícil pegar, porque tem alguns vocabulários específicos também, de tipo de navio e coisa assim, sabe? E então, às vezes, a minha opinião que eu vou dar agora no livro, às vezes também porque eu li nesse idioma, não sei. Mas agora vamos para minha opinião. O livro, para mim, ele começou muito bem, com essa parte de estabelecimento das rotas comerciais e tal, contando exatamente por onde que ele passou, e daí eu procurava no Maps para ver se ainda tinha um monumento e tal. Começou muito bem, até a parte que eles realmente se estabeleceram lá nas Índias, né? Eu achei essa parte muito longa, porque eu não sei, eu acho que foi mais ou menos na metade do livro. E daí, pra mim, ficou muito foco no Oriente. Assim, sabe? E não só foco no Oriente, mas focos em personagens específicos, como por exemplo o Albuquerque. A gente acompanha desde a primeira navegação do Albuquerque até o fim da vida dele, assim, sabe? Então, spoiler, ele morreu. Não, mas não é nem spoiler, né? O cara, óbvio que ele morreu. Ele era do 1500 e pouco, cara. Mas enfim, sabe, daí você acompanhava muito várias batalhas, várias navegações de personagens específicos, assim, de personagens históricos específicos, ao invés de acompanhar a globalidade do que o Portugal fez na época, sabe, de onde Portugal navegou, porque o que estava passando no continente, sabe, e daí, e o título é Conquistadores como Portugal forjou o primeiro império global. Então eu estava esperando uma visão mais global, justamente. Mas não, eles passaram rapidinho ali pelo Brasil, nem deram bola, daí estabeleceram essa rota comercial. O resto do livro ficou nessa rota comercial, nessa conquista, nessas picuinhas entre muçulmanos, líderes locais e portugueses, e os mesmos personagens históricos portugueses, sabe? Então achei que acabou ficando meio repetitivo, sabe? Às vezes ficou meio repetitivo, tipo, não quis negociar, vamos destruir todo mundo, vamos matar todo mundo, daí vamos partir pra outra, daí não sei o que. Eu achei que da metade ali pro final, eu achei que ficou muito repetitivo, não deu essa visão global que eu estava esperando do livro, sabe? E ficou bastante foco no Oriente e foco em alguns personagens específicos. O livro em si é muito bom, é um livro que vai contar essa etapa da história mundial aí, da história portuguesa, muito bem contada, muito bem contada, bem vulgarizada a história, só que realmente eu acho que eu estava esperando uma coisa deste livro que eu não tive, que eu queria realmente a visão global das navegações, das conquistas, entre aspas, portuguesas. Não mostrou como que forjou o primeiro império global, porque só mostrou as idas e vindas para a Índia, sabe? Então, eu esperava mais do livro. Mesmo que ele tenha sido bom, eu esperava mais do livro. Então tá, essa é a minha review. Leiam, se gostam de história, tudo, não é um livro ruim, é um bom livro, sabe? Só que não cumpriu o que eu estava esperando apenas, sabe? Falou demais do Albuquerque e tal, já entendemos, o cara é sangrento e tal. Sei lá, sabe? Podia ter passado um pouco mais rápido essa parte da história para ter contado mais sobre outros episódios da história. Justamente quando começaram a se estabelecer no Brasil, por exemplo. Mas ficou só nas Índias, só na parte oriental. E só em alguns personagens específicos. Então, acabei ficando meio decepcionada nesse sentido com esse livro. Mas enfim, essa foi a minha review de Conquistadores, com Portugal forjou o primeiro império global de Roger Crowley. Minha nota, então, de 0 a 10, se eu não conto na minha review,
Eu já li bastante livro de história, então tem bastante livro que eu gosto muito, tem bastante livro que eu saio um pouco decepcionada. Então esse livro aqui, de 0 a 10, eu admito que no final ali, vamos dizer, aqui tá o rinoceronte. Então mais ou menos daqui, ó, vamos dizer, menos de um terço, mas quase um terço ali do livro, me arrastei pra terminar. Eu não aguentava mais, não queria mais. Então, assim, de 0 a 10, eu vou dar um 5. Admito, uma nota baixa aqui pro canal. Já teve notas piores, eu acho que já teve nota 1. Mas é uma nota baixa. Mas é gosto pessoal, né? É gosto pessoal. Não é um livro ruim, leiam. Só que não foi pra minha apetência, como dizer? Não foi para o meu gosto, né? Para as minhas expectativas. Então é isso, essa foi a revisão. Logo eu faço a revisão do próximo livro, do outro livro que eu li em sequência, porque justamente, daí já foi um livro que pra mim foi difícil de terminar, então eu tinha que ler um livro que pra mim fosse mais fácil. Então eu acabei pegando um King aqui, Dr. Sleep, do Stephen King. Pra mim, eu li assim, ó, King, você já sabe, tem o mesmo estilo de escritura a todos os livros. Você já sabe mais ou menos o que vai esperar de todos os livros. Então, assim, pra uma pessoa que leu bastante King, assim, não tem, assim, mais tanta surpresa. É legal, você vai ficar feliz, vou lá. Enfim, daí eu falo isso aqui no próximo, falo do Dr. Sleep. Eu tenho que assistir o filme. Acabei esquecendo, tenho que assistir o filme de volta. Eu tinha ido assistir no cinema quando lançou. Vou assistir o filme pra poder falar do filme também no Dr. Sleep. Então é isso. Eu tô quase, por uma vez na minha vida, estou quase ficando em dia com as minhas leituras e os vídeos do YouTube. Que é porque acabei viajando um monte de coisa. Então acabei ficando atrasada nas leituras. E tô lendo agora um outro livro de história enorme, de mais de 700 páginas, então tá avançando lentamente também, porque é um livro denso, mas então eu tô quase em dia, lido, gravado, tô quase em dia nas minhas leituras e nos vídeos do YouTube. Então é isso, até a próxima!